Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um grupo familiar. E hoje nós vamos dar continuidade, não é? O tema que nós estamos estudando, que é a cura da alma e das emoções. E hoje nós vamos abordar um importante aspecto: como ter a alma, né, saudável, né? O coração saudável, como a Bíblia fala. Então hoje nós vamos ter um capítulo especial, não é? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no Novo Testamento, no capítulo 6, né, no versículo 22. Preste muita atenção aqui na analogia, ou seja, a comparação que Jesus Cristo faz. Ele fala assim, Mateus capítulo 6, versículo 22. A candeia do corpo ou a lâmpada do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Né? E aí ele fala assim, no versículo 23, se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso, ou seja, terá trevas, escuridão. E aí ele fala assim, se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as tuas trevas. Não é? O que Jesus Cristo faz aqui? Não é? Nós poderemos tirar daqui muitos ensinamentos, mas eu queria mostrar uma coisa. Jesus aqui, ele relaciona, não é, a luz, não é, e as trevas ao corpo, não é? Então ele fala assim que se teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. O que significa luz? Terá alegria, né? Será abençoado. A luz representa Deus, não é? Representa a bênção de Deus, a justiça de Deus. Muito bem. Quando nós falamos, né, que a Bíblia, né, ela relaciona, né, luz e trevas ao corpo e também compara, né, um corpo que tem luz a um corpo que tem vida, né, um corpo saudável, não é? Então eu vou mostrar lá na terceira carta de João, não é? Praticamente no fim da Bíblia, né? Antes de Apocalipse tem o livro de Judas, né? E antes do livro de Judas tem a terceira carta de João, só para facilitar a localização. E João, ele escreve, né, ao presbítero amado Gaio, não é? Lá no capítulo 1, versículo 1, ele fala. E aí ele no versículo 2, ele fala assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Então aqui, não é, a Bíblia ela relaciona a alma saudável com a saúde do corpo. Amém? Então a alma, não é, ela anda juntamente com o corpo. Quer dizer que se a alma tem saúde, não é? Então o corpo ele também vai ter. Amém? Muito bem. O que pode trazer trevas, então? Ou seja, o que pode adoecer a nossa alma do ponto de vista da Bíblia? Né? O que pode trazer para nós, né, a presença de tudo aquilo que possa perturbar a nossa alma, né? Trazer sentimentos contrários, né, na nossa vida, aos sentimentos de paz, de alegria, de vitória. Não é? Então, eu queria que você visse que o primeiro sentimento é quando nós queremos julgar. Não é? Então, Mateus capítulo 7, se puder ir comigo, né? Mateus capítulo 7, versículo 1. Né? Então, olha só o que está escrito aqui. Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Isso é uma advertência, não é? Que Jesus faz. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então, é da forma como nós julgamos, não é, que nós vamos ser julgados. No versículo 3, e por que reparas tu no argueiro, né, que está no olho do teu irmão, ou seja, no cavaco que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Não é? Aí no versículo 4, ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Não é? Aí no versículo 5 fala assim, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, o que Jesus ele fala aqui? Que nós, antes de olharmos para a vida das pessoas e julgarmos o que ela faz,
por que que ela faz, se ela anda de determinado jeito, a roupa dela, o jeito de falar. Antes de fazermos isso, nós temos que olhar para nós mesmos. Por que que Jesus faz isso? Porque Jesus, ele sabe, conhece que todos nós, né, temos dentro da nossa vida alguma coisa a tratar com Deus. Então é melhor que nós olhemos para a nossa vida ao invés de julgar os outros. Quando nós julgamos os outros, nós não encontramos da parte de Deus misericórdia. E quando nós temos misericórdia, né, das pessoas, então nós encontramos da parte de Deus a misericórdia. Eu queria que você também fosse agora lá em 1 Coríntios, que nós vamos ver a segunda causa. Né? Além de julgar as pessoas, que isso traz trevas para a nossa vida, né? Existe uma outra coisa. É quando os nossos olhos, eles têm a capacidade de enxergar o mal nas pessoas. Então eles suspeitam do mal, ou seja, o olhar é com a malícia, ou seja, olham com a maldade, né? Sempre entendendo que tudo que a pessoa faz é por maldade. Nunca levando em conta que uma pessoa, por exemplo, pode fazer uma coisa sem ter a intenção. Então, pessoas que olham para as pessoas julgando e também olham para as pessoas sempre suspeitando que tudo que elas fazem pelo mal, não é? Então, o amor de Deus não pode estar na pessoa. O amor de Deus, ele representa a luz. Então, quando nós não temos esse amor de Deus em nós, né, vem as trevas. E é muito fácil de ver isso na nossa vida. Né? Pessoas que andam julgando, não é? Elas não têm paz. Não é? Elas julgam, mas também são julgadas. Elas não têm paz no seu coração. A sua alma, ela não tem repouso, não tem descanso, não tem refrigério. Aqui, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, né, o apóstolo Paulo, ele fala assim, a respeito do amor, o amor que é o amor que vem de Deus. Ele fala assim, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, e aí ele fala assim, não suspeita mal. Então, quando uma pessoa, ela olha sempre para o seu semelhante, e sempre vendo nela alguma maldade, alguma intenção do mal, sempre agindo, né, como se fosse assim, preventivamente, entendendo que tudo que ela faz é para prejudicar, é para, na verdade, com a intenção de prejudicar uma pessoa, não é? De fazer o mal. Então, essa pessoa, ela vai ter dentro dela trevas. Por que trevas? Porque os olhos dela não vão ser puros. É como se fosse o olho de uma pessoa, não é? Que não enxerga, não é? As coisas boas, mas enxerga só as coisas más. Uma pessoa que os seus olhos não são bons, não enxergam a luz, mas só enxergam as trevas, só enxergam o que existe de mal nas pessoas. Então, isso daí é uma das, vamos dizer assim, das duas causas que trazem para a pessoa, não é, a escuridão, né? Ou seja, a tristeza, as trevas na alma. Né? Nós, como nós estamos tratando nesse capítulo de como ter a alma saudável, né? Então nós sabemos que isso daí nós devemos evitar. Mas o que nós devemos ter em nossa mente? Né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que a luz, ela vem de Deus. Né? A luz, o poder, não é, de nós termos uma alma saudável, ela vem de Deus. Eu queria que você fosse comigo lá em Mateus, voltasse lá no livro de Mateus, mas agora no capítulo 5. Né? Então, Mateus capítulo 5, versículo 14, né, Jesus Cristo fala assim, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então ele quer dizer o seguinte, vocês têm dentro de vocês, ele se refere aos seus discípulos, vocês têm dentro de vocês a presença de Deus, vocês têm a vida dentro de vocês, a luz é a vida, não é? Então ele fala assim, vocês têm a vida dentro de vocês, a vida eterna, vocês têm a luz, então vocês não podem se esconder, vocês têm que mostrar para as pessoas, né, o caminho que elas têm que seguir. No versículo 15, nem se acende a candeia ou a lamparina, né, e se coloca debaixo do alqueire, né, mas no velador, ou seja, na parte alta da casa, e dá luz a todos os que estão na casa. É lógico, você nunca coloca uma luz no assoalho, não é? Você coloca no teto, porque ela no teto ela vai iluminar tudo.
né, e embaixo ela vai sempre esbarrar em alguma coisa e a luz não vai propagar. No versículo 16, então, ele dá uma ordem a todos aqueles que creem nele. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, a boa obra é levar a vida, não é? Jesus, ele nos dá um chamado para levar a luz do mundo. Então, sempre que tiver luz, você entenda levar a vida, não é? Nele, a Bíblia fala, estava a vida, e a vida era a luz dos homens, não é? Nós sabemos desse versículo, né? Só dando uma passeadinha, né? Fora um pouco da nossa do que está preparado, mas não podendo deixar de falar, Jesus Cristo, ele é a luz, né? E a luz é a vida, né? Olha só, quando você vai lá em João capítulo 1, né? No versículo 4 fala assim, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Para ficar muito claro que quando se fala em luz, se fala em vida, vida de Deus, a vida eterna, não é? O zoe, né, que em grego significa a própria vida de Deus. Muito bem. Lucas capítulo 6, ele explica o seguinte, ele vai trazer um grande segredo para nós alcançarmos as coisas que nós procuramos diante de Deus, né? O maior segredo da nossa vitória está nesse versículo aqui, ó, Lucas capítulo 6, versículo 38. O maior segredo da nossa vitória está nessa passagem. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão do vosso regaço ou do vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Então, tudo aquilo que nós queremos, nós temos que dar. Né? Nós temos que dar em primeiro lugar para depois receber. Não é? Então, é aquilo que nós praticamos que vai voltar para nós. Então, o universo, né, a lei de Deus faz com que o universo ela traga para nós tudo aquilo que nós fizermos. Então, quando nós fazemos o bem, é isto que vai trazer para nós, não é, o retorno da bênção. Não é? E eu queria que você, então, entendesse isso, porque quando nós falamos em luz, né, para luz à vida, uma das maiores formas de nós levarmos a luz é através da nossa boca, daquilo que nós falamos. Então eu queria que você fosse comigo lá em Provérbios, capítulo, né? Provérbios agora Antigo Testamento, né? Provérbios capítulo 16, versículo 24. Provérbios capítulo 16, versículo 24 fala assim, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então aqui você vê que logo no começo eu falei da relação entre a alma e o corpo, não é? Quando a alma vai bem, quando a alma tem luz, não é? Quando você tem uma vida diante de Deus, não é? Dentro da bênção, teu corpo também vai receber. Então olha só, no versículo 24, favo de mel são as palavras suaves. Então, quando você fala com uma pessoa, a tua fala, ela tem que ser uma fala abençoada, não é? Mel, naquela época, era conhecido como o alimento dos deuses, não é? Só para você ter uma ideia. Quando aqui se fala, favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos, significa que são palavras abençoadas, a palavra do próprio Deus. Amém? E para encerrar, eu queria que você fosse comigo um pouquinho mais para trás, lá no capítulo, no Salmo 19, né? Na verdade, o capítulo 19 do livro de Salmos, mas também conhecido como Salmo 19. Esse salmo é muito conhecido, né? Eu creio que todos conhecem, por causa da introdução dele. O Salmo 19:1 fala assim, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Por causa desse versículo, ele é muito conhecido. Mas não é esse versículo que nós vamos ler. Eu queria que você fosse comigo lá no versículo 7, que vai falar assim, olha, nesse mesmo capítulo. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Então você vê que a luz, ela vem de estarmos diante de Deus, ou seja, diante da palavra de Deus, de praticarmos a palavra de Deus. Então aqui é muito claro. A lei, olha só, no versículo 7, a lei do Senhor é perfeita, né? Ou seja, os mandamentos do Senhor é perfeito,
né? E refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples, não é? No versículo 8 fala assim: os preceitos do Senhor são retos, ou seja, os preceitos, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, ela é reta, ou seja, ela é fiel e alegram o coração. E olha só, e o mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Então, você vê que quando nós queremos ter os nossos olhos, né, enxergando a luz, nós só temos a palavra de Deus, né, como meio para conseguir isso. Né? Então, os mandamentos de Deus, né, os preceitos de Deus, a lei de Deus, a palavra de Deus, ela refrigera a nossa alma e ela faz com que os nossos olhos fiquem iluminados, ou seja, em que o nosso corpo tenha luz, ou seja, a presença de Deus. Né? A presença de Deus, a saúde, a vida eterna. Né? Muito bem, no versículo 8, né, então, que fala a respeito dos olhos, né? Ele fala a respeito da saúde, né? Da alma. Né? Então, a alma está ligado ao quê? A boca, né? Favos de mel são as palavras. Né? Então, quando nós queremos ter uma alma saudável, nós precisamos falar, né? Palavras suaves, palavras doces. Não é? O que são palavras doces? Palavras que edificam, palavras que incentivam as pessoas, palavras de apoio, palavras de amor, palavras de compreensão, não é? E Davi, não é? Davi, quando ele escreveu esse salmo, lá no versículo 14, ele vai falar do relacionamento com Deus. Presta atenção no que você vai ver agora. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, né? Ele está falando com Deus. Então, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Ou seja, o que passa na minha alma. Ou seja, na minha alma eu tenho que ter luz, não é? E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Amém? Então, quando nós buscamos ter uma alma saudável, nós precisamos ter luz, né, nos nossos olhos, para que nós, através da luz que há em nós, nós trazermos para a nossa vida, né, a alma saudável, né, trazermos inclusive a cura para o nosso corpo. Né? Eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra verdadeiramente é a luz para as nossas vidas, é o refrigério para a nossa alma. Pai querido, em nome de Jesus, que essa palavra tenha poder, que este grupo familiar, meu Pai, tenha sido poderoso para nos instruir a buscar a luz, meu Pai, evitando julgar as pessoas, praticando o amor que não enxerga as coisas diante de nós como com os olhos do mal, mas que haja em nós a luz, meu Pai. Pai querido, que as nossas palavras sejam como favos de mel, sejam abençoadas e produzam vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos. Lembrando que no próximo domingo, lá na igreja de Ribeirão Pires, às 10 horas, nós teremos o nosso culto presencial. Né? Eu sempre tenho insistido que com todos os cuidados, né? E lá, logo depois, não é, nós vamos integrar a igreja juntamente com a nossa live. Então, lá na igreja, aquelas pessoas que estiverem lá, vão poder participar, não é, da Santa Ceia. Não é? Aqueles que desejarem poderão levar os elementos, não é, da sua casa, o seu suco de uva, seu pedaço de pão para celebrarmos juntos, ou então lá na igreja foram adquiridos, não é, os kits da Santa Ceia, esterilizados, né, embalados individualmente, né, para que todos nós possamos celebrar juntos. Boa noite, Deus abençoe a todos e até o próximo domingo, no culto presencial às 10 horas da manhã, ou então na nossa live às 11 horas da manhã, com a celebração da Santa Ceia. Em nome de Jesus.